Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Tá estranhando sair o vídeo agora? Eu também tô achando estranho. Bom, eu tava aqui fazendo meus trabalhos para finalizar o dia aí, né, cara? Acabei de fazer live lá na roxinha lá. Então segue lá também, Futirinhas, tá? Estava de boa ali, realizando, terminando de postar os vídeos que vão sair no ar e tal. Eis que às 2h46 da manhã, o Flamengo anuncia a demissão do Rogério Ceni. Na calada da madrugada, meu irmão. Em plena madrugada, 2h46 da manhã. Eu não me lembro de ver algo assim no futebol brasileiro. Enfim, o Rogério Ceni foi demitido, né? O que levou essa demissão? Desempenho recente, problemas com jogadores, problemas com a diretoria, problemas com a comissão técnica, problemas com o pessoal de scout, e foi justamente com o problema com o scout que saiu na tarde de hoje, né? Na tarde de ontem, na verdade, que falando do Rogério Ceni como pessoa ruim, que foi feito pelo Roberto Drummond, que é analista de mercado do Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo. Beleza. Ele falou muitas e muitas coisas ali sobre o Rogério Ceni, né? Creio que foi um áudio que foi compartilhado com pessoas próximas a ele, né? Falando do Rogério e tal, da postura do Rogério como profissional. Muitas pessoas já ouviram esse áudio, mas resumindo, ele falando que o Rogério vivia pedindo jogadores que trabalharam com ele no Fortaleza para serem contratados do Flamengo, e o scout do Flamengo entregava para ele algumas outras opções, até melhores, jogadores em fim de contrato, jogadores vindos do futebol europeu, que ele poderia trazer ou poderia aprovar, e que ele sempre queria os mesmos jogadores, e esses jogadores iam para outros clubes, né? E acabaram indo para Cuiabá e outros clubes. E o Rogério Ceni nunca quis ouvir o scout, que o Rogério nunca quis sentar e montar alguma estratégia com o pessoal de scout para poder mapear jogadores em conjunto com a galera do scout. E é isso que a gente vive cobrando aí, né? Conversar, quando a gente fica falando de lista de jogadores sem contrato, a gente sempre fala, né? E o Flamengo tem um departamento para isso, né? Todo clube tem, né? O Flamengo também tem. E ele falando que o Rogério Ceni é muito difícil de conviver, que ele não se dá bem, que ele não tem respaldo da parte de cima, né, que é a diretoria maior, que ele não tem muito respaldo, e ele não gosta de conversar com as pessoas e tal, e que ele é uma pessoa ruim, né, que ele fala mal dos outros pelas costas, e as pessoas acabam se falando, e isso acabou minando, eu acho que acabou sendo a gota final num balde que já estava bem cheio, né, a torcida vem de saco cheio dele já há um bom tempo. Inclusive aqui a gente já falou, né, e eu acho que foi errado. A gente falou aqui que a torcida do Flamengo que comparava muito ele com o Jorge Jesus, e que mesmo assim ele tava fazendo um bom trabalho, tá? Eu acredito que a gente tem que separar em algumas coisas. Eu acredito que ele é um bom técnico, tá? Acredito que ele é muito difícil de conviver, porque ele já era difícil de conviver como jogador. Ele é um jogador difícil de conviver, tá? E eu já não vou entrar no mérito de boa pessoa ou ruim, porque eu nunca convivi com o Rogério Ceni, tá? Mas ele sempre foi difícil de conviver, sempre foi um cara competitivo pra caramba, sempre foi um cara que foi líder de elenco, como jogador. Então, com o técnico, eu acho que as características devem ser parecidas, beleza? Mas já vem críticas a ele já há muito tempo. Desde o Campeonato Brasileiro já tinham críticas a ele, que o Flamengo acabou ganhando o Campeonato Brasileiro mais por problemas do Inter, que o Inter acabou não vencendo o Corinthians na última rodada, porque o Flamengo também perdeu para o São Paulo novamente, e o Rogério Ceni mesmo assim acabou campeão. Tanto que depois tem um vídeo emblemático do Rogério Ceni abraçando o Cássio e agradecendo pela partida que o Cássio fez em Porto Alegre, que ele acabou segurando o empate com o Inter em 0x0, o que acabou dando o título ao Flamengo. Se o Inter vencesse aquele jogo, e quase venceu, quem seria campeão brasileiro seria o Internacional. Mas enfim, e a torcida do Flamengo, pelo tudo que eu acompanhei e tal, eles têm saco cheio do Rogério justamente por ele ser muito cri-cri em algumas coisas, né? Todo técnico tem isso, tá, gente? Todo técnico tem essas convicções, jogadores que ele prefere em detrimento a outros, tá? Mesmo jogadores que estão em melhores fases, eles acabam não jogando porque o técnico prefere o outro cara que tá jogando e etc. Mas também a gente tem que entender uma coisa, o Flamengo perdeu muitos jogadores para seleções aí, né? Voltou a Arrascaeta agora, tava sem, o Gabriel fora, né? O Pedro ficou fora, o Pedro começou a dar problema também, muito torcedor do Flamengo tá reclamando disso, porque né, o Flamengo não liberou ele para ir para as Olimpíadas. E o jogador tem que entender isso, o clube precisa dele, né? O Everton Ribeiro e o Gabigol na seleção brasileira. Então, o Isa estava na seleção do Chile, o Flamengo estava muito desfalcado e o Rogério Ceni, enfim, teve que se virar com aquele time em mãos, né? Ele não se virou muito bem. Teve o problema com o Vitinho também, o Vitinho virando para ele falando que tudo acontecia com ele, tudo era culpa dele e tal, e acabou já meio que sendo uma outra gota nesse balde aí, e as coisas foram acontecendo, né? A pressão já vem maior desde a saída do Renato
lá no Grêmio. Quando o Renato saiu do Grêmio, a pressão já começou a ficar mais forte ainda para uma eventual saída do Rogério Ceni. Mas que isso não é o principal, porque essa saída do Rogério Ceni vem sendo pedida desde o Brasileirão, como eu falei. Até que no dia do título, o Flamengo tinha acabado de ser campeão, e eu tuitei pra galera e falei assim, gente, ainda é fora Rogério Ceni? E a maioria arrebatadora, cara, coisa de 95% das pessoas que me responderam eram pedindo que ele saísse ainda. Então a relação torcedor do Flamengo com o técnico Rogério Ceni nunca foi boa. Acho que ela foi boa só na chegada dele, né, no primeiro mês. Depois ela já vem degringolando por uma coisa muito difícil. A diretoria do Flamengo sempre falou de bancar, sempre foi mantendo, o Marcos Braz principalmente, falando que não considerava mudar. Tem toda a parada econômica disso também, tá? Porque envolve pagamento de multa, o Flamengo não quer se endividar, não quer criar novas dívidas para justamente não acabar se atrapalhando na parte administrativa, como se atrapalhou em outras vezes no passado. Considero isso uma coisa inteligente, mas acabou que a demissão dele aconteceu agora na calada da noite. E o Mauro César, por exemplo, estava acompanhando aqui, achou um absurdo esse tipo de coisa acontecer justamente nesse horário, gente. Eu vou soltar o vídeo agora 4 da manhã, tá? É 4 e pouco, esse vídeo vai acabar saindo, vou sair na hora que eu terminar de gravar. E o Mauro César falou sobre isso. É um absurdo isso acontecer na calada da noite, porque acaba sendo uma coisa via, né? Tipo, é um ato vil, mesquinho. Por que soltar isso de noite, na calada da noite? Que tipo de coisa está acontecendo? Por que não esperou até de manhã para que todo mundo acompanhasse e tal? Por que foi tão agora? Para tirar um impacto das coisas? Mas enfim, acabou que o anúncio da demissão dele aconteceu, tá? Acho que já ia acabar acontecendo, ele não vem bem, o Flamengo não vem desempenhando bem, por mais que o time titular do Flamengo seja muito mais forte dos elencos do Brasil, o Flamengo é o melhor. A gente tem que entender isso também, tá? Ah, mas o Michael é ruim. Mas o Michael foi revelação do brasileiro do campeonato retrasado, né? Não foi uma contratação ruim. Todo mundo queria o cara, sabe? Então tem que usar. O Vitinho, o Flamengo pagou 10 milhões de euros. Tem que usar. Os caras não estão correspondendo, mas vai usar quem? Tá? O Flamengo achou o Muniz ainda. Achou não, né? Tava lá no elenco, mas assim, é um cara que tá fazendo gol pra caramba. O Flamengo tem 3 centroavantes, Gabigol, Pedro e Muniz, que inclusive tá sendo vendido agora, né? Tá negociando para vender. O Atlético de Madrid inclusive já saiu da disputa aí para contratar o Muniz, porque o Flamengo subiu a pedida, e eu acho muito bem, tem que subir mesmo, tá? Mas o Flamengo tem elenco, cara, sempre teve, né? É lógico que, pô, como é que você vai substituir a Arrascaeta? É quase impossível. Vendeu o Gerson. Como é que você substitui o Gerson? O Flamengo ainda tem o Thiago Maia para botar no lugar do Gerson, que é um baita de um jogador. Quem tem, né? Tem Diego, tem jogadores importantes, cara. Felipe Luiz, Rodrigo Caio, William Arão, Diego Alves. O goleiro reserva do Flamengo é muito bom, que é o Hugo, né? Que é o Neneca. Então tem time, cara. Não dá pra falar que o Flamengo tem um time horroroso. Mas lógico, na falta do time titular, acaba pecando também. O time sofre, não tem como, cara. Sem o time titular, ainda mais um time titular tão forte como o Flamengo tem, o time acaba sofrendo. E muito do que a torcida sempre reclamou é que o time vencia apesar do Rogério Ceni, que as convicções dele nunca foram boas o suficiente para fazer com que o time rendesse. Mas, enfim, ele está demitido e, lógico, nomes começam a ser levantados. O nome mais forte, lógico, que é do Renato, do Portaluppi, né? Inclusive está sem emprego, quase foi pro Corinthians, e a gente falou aqui no canal, inclusive, que acha que o sonho dele realmente é treinar o Flamengo, ele nunca escondeu, tá? E eu acho que ele estava esperando essa oportunidade de que o Flamengo fosse chamar ele. Mas também não vejo ele como nenhum milagreiro de resolver todos os problemas que o Flamengo possa ter. Mas é um grande técnico sim, cara. Ele fez o Grêmio ser muito competitivo durante 5 anos. E às vezes as relações se desgastam, né? Nem todos os técnicos com 25 anos no trabalho. É muito difícil de acontecer. A maioria dos técnicos não são o Alex Ferguson, tá? Eles saem dos clubes. Então ele ficou bastante tempo no Grêmio, fez um grande trabalho lá, teve seus percalços, teve seus problemas também, teve suas convicções também de jogadores mais velhos, em detrimento a jogadores mais jovens. Será que o flamenguista vai aceitar isso também, né, se ele for contratado? Mas também falaram de uma possível volta do Jorge Jesus. Por quê? Porque o presidente do Benfica, o Luiz Felipe Vieira, ele foi preso em Portugal. Né? E foi justamente ele que contratou o Jorge Jesus. E no discurso de chegada do Jorge Jesus, quando ele saiu do Flamengo para voltar para o Benfica, ele fala do Luiz Felipe Vieira, que esse presidente me trouxe, que esse presidente está com um projeto e tal. Só que o Luiz Felipe Vieira, ele foi preso, e dentre os crimes que ele fez aí, que ele cometeu, é que ele desviava dinheiro do clube para si próprio. E ele gastou muito dinheiro que o Benfica não tinha. O Benfica está em maus lençóis financeiros. E aí
O Benfica precisa que passe para a fase de grupos da Liga dos Campeões para poder entrar mais dinheiro e ter um ano um pouquinho mais saudável, mas que vai precisar vender jogadores e que a diferença agora é essa. E que o Jorge Jesus pode ser demitido caso ele não se classifique para a Liga dos Campeões, porque o Benfica joga uma eliminatória antes de ir para a Liga, né? Como se fosse a pré-Libertadores, joga uma pré-Champions. Se o Benfica não se classificar, como não se classificou no ano passado, inclusive perdeu para o PAOK do Abel Ferreira, o Jorge Jesus provavelmente vai ser demitido, mas falam que essa demissão pode chegar até antes disso, justamente pela relação do Jorge Jesus com o Luiz Felipe Vieira, tá? Eu, pessoalmente, acredito que o Flamengo vai atrás do Renato, eu acho que já devem ter até conversado, tá? É aquela coisa de bastidor, a gente nunca vai saber, mas acho que o Flamengo já deve até ter conversado com o Renato, já para deixar um pouquinho mais para frente aí, o primeiro vai auxiliar, comanda 2 jogos e tal, e depois o Renato acaba assumindo, mas o Flamengo tem Libertadores já por agora, então agora é ver o que vai acontecer. Enfim, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, desculpa o horário aí, mas enfim, inclusive você nem vai assistir, geralmente as pessoas não vão assistir agora, quando você acordar o vídeo já vai estar aqui, mas e sua opinião nos comentários, quero saber, tá? Faz o cocô, curta, comente, compartilha. E se você não conhece o canal, 2 vídeos todos os dias aqui no Futirinhas, tá certo? Dá essa chance pra gente, se inscreve aí, espalhe um vídeo pro amigo seu, manda no seu grupinho do Zap, deixa o seu like que é importante pra caramba, tá? Ajuda a gente aí na métrica. 13, 14 mil likes, 100 mil views. Deixa esse like aí que vai ajudar a gente pra caramba, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e